Olá, queridos amigos, alunos, estudantes da lição da Escola Sabatina. Muito bom receber você aqui hoje, 13 de outubro de 2020. Nós temos o tema do estudo para hoje o seguinte: para que sejas bem-sucedido. É um tema interessante, né? Nós vivemos numa sociedade capitalista de extrema competição, onde o sucesso, a vitória é a busca de, se não todos, grande maioria da população, da sociedade, por aí vai. E antes de seguirmos, eu convido você para orarmos. Eterno Deus, Criador de todas as coisas, doador da vida, mantenedor da vida no mundo e no universo, louvamos o Teu nome, primeiramente agradecidos pelo dia que estamos recebendo de Ti hoje, e pedimos a Tua iluminação para o estudo bíblico que estamos iniciando agora. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, eu já vou logo avisando a você que para o nosso melhor aproveitamento, vamos ler aqui 6 textos da Bíblia hoje, então prepare-se para você manusear a sua Bíblia. Eu espero conseguir esperar você, para não atrapalhar a compreensão do estudo, obviamente, mas se isso acontecer, você pode voltar e dar um pause e ler o texto bíblico com mais clareza, com mais objetividade. Mas é importante que os textos sejam apresentados, porque eles, na verdade, são a estrutura do estudo de hoje, tá certo? O primeiro texto que nós vamos ler está em Josué 1, 7 e 8. Josué capítulo 1, versos 7 e 8, ensina assim: Tão somente Deus falando com Josué, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Conselho de Deus para Josué. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Aqui é a palavra-chave para o mundo evangélico: prosperar, prosperidade. E infelizmente essa palavra está linkada quase que totalmente a sucesso financeiro, profissional e secular, material. Tenho casas, tenho carro, tenho barcos, tenho viagens no currículo, tenho dinheiro na conta, eu sou um empresário de sucesso, etc, etc. Mas esse texto não está se referindo a isso. Não diretamente, não a princípio e não na sua totalidade. O texto está se referindo em que o próspero, segundo o texto de Josué 1, 7 e 8, é aquele que obedeceu a Deus e as suas leis. E ele foi vitorioso. Isso não explica, não induz e não sugere riqueza de qualquer natureza, mas sim um grande desafio que eu e você temos pela vida, que é sermos vencedores. Qual seja, na tradução, de forma mais objetiva? Fazermos a coisa correta, obedecermos a Deus, amarmos o próximo, cuidar da nossa família e entender os projetos de Deus para a nossa vida. Muitos, a maioria massacrante de cristãos no mundo jamais alcançarão a riqueza dessa terra, dinheiro e bens seculares. Jamais. Não é o projeto de Deus. Deus não veio oferecer riquezas para todas as pessoas desse mundo. Deus veio oferecer salvação em Jesus Cristo para qualquer ser humano. Num ponto. E no outro, pode ser que eu ou você sejamos eleitos para administrar como mordomos fiéis, ou seja, aquele que não é dono do que está ao seu encargo, uma grande fortuna, não sei. Comigo ainda não aconteceu e eu tenho dormido bem até aqui por conta disso. Alguns já estão mais inquietos, entendendo que o tempo está passando e a riqueza não chega. Talvez não chegar a riqueza para mim e para você seja um grande sinal de amor de Deus para nos proteger da perdição eterna, onde amaríamos mais as coisas desse mundo do que as questões dos céus. Nós podemos prosseguir lendo o comentário bíblico a respeito desses 2 versos, Josué 1, 7 e 8, que ensina o seguinte: em relação à palavra, ao termo sejas bem-vindo, o texto hebraico sugere sucesso no sentido de agir com sabedoria e discernimento. Você já havia pensado nisso em relação à palavra prosperidade? Agir com sabedoria e discernimento.
isso é tesouro para os céus. Em relação ao livro da lei, verso 8, o texto fala: esse livro foi escrito por Moisés. A revelação de Deus a Moisés já era considerada escritura revestida de autoridade nos tempos de Josué e se tornou a base do cânon do Antigo Testamento. E aí você encontra de Gênesis a Deuteronômio com a assinatura de Moisés, como confirmando o que acabamos aqui de dizer. Em relação a falar de dia e de noite, isso aqui me chamou a atenção e eu divido com você o seguinte: isto indica a memorização da Bíblia, para que fosse possível meditar nela mesmo à noite. Se você parar para avaliar, na época de Moisés, Josué, não tinha uma iluminação farta como existe hoje. A iluminação à noite era muito precária, feita por tochas, lâmpadas de azeite e por aí vai. A leitura à noite era algo muito prejudicado, forçava muito as vistas, né? Os mais idosos sofriam com isso, embora tivessem uma saúde física muito melhor do que a nossa na atualidade. Então aqui vem uma dica: se eu tenho a luz do dia para aprender sobre a Bíblia, posso memorizar textos para, durante a noite, instruir pessoas da família depois da luta, depois do trabalho, acalentar corações cansados, desesperançados. Hoje eu e você não precisamos nos preocupar com a iluminação noturna, ela é boa, mas eu e você precisamos nos preocupar em ler a Bíblia nas primeiras horas do dia, para que o nosso dia seja pautado pelos conselhos da Palavra de Deus. Segue aqui o comentário. A meditação nas Escrituras, isso aqui também é bem surpreendente, é colocada no sentido literário dessa passagem, considerando a fonte de todos os outros passos de ação apresentados no capítulo e o fundamento do sucesso. Obediência ao livro da lei e coragem para ser próspero em relação à sabedoria e discernimento. Em relação à palavra medita, dia e noite, o comentário me chamou mais atenção de um ponto de vista diferenciado. O sentido do radical dessa palavra é produzir suspiros, ou seja, quando você medita na palavra de Deus, você inspira e você pensa: meu Deus, que bênção, que luz recebi agora. E a sua imagem é de alguém literalmente derramando a palavra de Deus com suspiros e contentando com deleite. Prosperar. Essa palavra, o hebraico sugere o sentido de avançar, abrindo caminho no meio de obstáculos. Veja, esse é um comentário bíblico produzido por teólogos que estudam e estudaram durante décadas a palavra de Deus e interpretaram no original da Bíblia o melhor para o nosso crescimento espiritual. Voltando à lição, digo a você o seguinte: o Senhor disse a Josué na entrada de Canaã: tão somente seja forte e corajoso. Depois nós temos na lição o seguinte conselho: para ter sucesso em determinado setor, muitas vezes é necessário talento extraordinário e assumirmos riscos. Essa é uma visão secular, humana da coisa. No entanto, aos olhos de Deus, o sucesso requer uma série de recursos diferentes. E aqui eu e você temos na lição 6 passagens bíblicas. Nós podemos viajar nessas passagens em Apocalipse. Eu inclusive trouxe a minha Bíblia na linguagem de hoje para nos ajudar na compreensão melhor do texto. E eu convido você a ler Apocalipse 12, verso 17, que começa a nos ensinar a seguinte verdade bíblica: nós somos salvos pela fé em Jesus para a obediência a Deus de seus estatutos, suas leis e os seus mandamentos. Então, quando você lê Apocalipse 12, verso 17, você lê o seguinte: o dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isto é, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. Esse aqui é um texto soberano. O dragão representa, obviamente, Satanás e a mulher representa um poder religioso conhecido como igreja. E aqui o texto diz que o dragão, ou seja, Satanás, ele vai irado, furioso, lutar contra os descendentes desta mulher, que somos nós, que aprendemos da palavra de Deus, que guardamos os mandamentos de Deus e a revelação de Jesus Cristo. Um verso em contrapartida disso, que nos esclarece um pouco mais, também vou ler para você na linguagem de hoje, está no Apocalipse 14, 12. É só você virar a página da sua Bíblia e que aí você vai encontrar o seguinte: isto exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência,
Esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Sim, aqui há um grande desafio. A obediência aos mandamentos de Deus, a lei de Deus, a obediência à revelação de Jesus Cristo, nos traz proteção contra o mal. Sim, de toda sorte. Não somente das investidas do inimigo, mas das investidas desse mundo. Quem sabe de doenças desse mundo, nos protegemos quando obedecemos à lei de saúde de Deus que está na Bíblia e nos abstemos de determinados alimentos que produzem doenças no nosso corpo. E por aí vai. Eu convido você a ler um outro trecho que está no livro de Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos é um livro preferido do mundo evangélico. Sim, porque Romanos prega a salvação pela graça em Jesus. Romanos prega a justificação pela fé, como poucos livros na Bíblia pregam. E também condena o pecado de forma mais direta e objetiva. Então, quando você lê Romanos capítulo 1, e nós vamos ler o verso 5, olha aqui o conselho de Paulo para os crentes que viviam na cidade de Roma e, obviamente, para nós hoje. Diz assim a Bíblia: por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Ou seja, obedecendo através da fé os mandamentos e a orientação, os estatutos de Jesus Cristo entre os gentios, o apóstolo Paulo está sugerindo que nós estejamos pregando o evangelho de Deus para eles através da nossa atitude obediente à Bíblia. É melhor do que qualquer sermão. Veja ainda o que diz o segundo texto, que está também em Romanos, no último capítulo de Romanos, capítulo 16, está escrito assim no verso 26, que também fala sobre as virtudes de quem obedece. Diz assim, Romanos 16, verso 26, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do eterno Deus, para obediência por fé entre todas as nações. Aqui, mais uma vez, o apóstolo Paulo está exortando ao povo evangélico, cristão, protestante da atualidade, para, através da nossa obediência aos estatutos divinos que estão na palavra de Deus, podemos mostrar ao mundo um novo estilo de vida. Em momento nenhum aqui, você leu até agora, qualquer texto que sugere que a palavra prosperidade, que é o sinônimo de bem-sucedido, vai levar você a um cofre cheio de ouro. Mas o grande tesouro do cristão é juntar almas aos pés de Jesus para honrá-lo e glorificá-lo. Eu tenho ainda mais um texto para ler com você, e esse texto é muito, muito especial. É o texto que está em Tiago, no capítulo 2. Nós vamos ler 2 versos, né? Nós vamos ler do 10, já encontro aqui para a gente ler. Onde está Tiago? Tiago, capítulo 2. Sim, só um instantinho. Onde está o livro de Tiago? Tiago, capítulo 2. Terceira epístola de João. Eu passei aqui. Perfeito, achei. Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler os versos 10 e 12. Tá certo? Assim na minha Bíblia está escrito, olha. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Verso 11. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. E o verso 12. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Esse é o conceito que Tiago está dando para os seus leitores. Existem 2 padrões, diz o comentário. Existem 2 padrões no juízo final. A lei e a nossa resposta a Jesus. Os 2 estão intimamente ligados, uma vez que a resposta de fé na salvação por meio de Cristo conduz os fiéis à grata obediência. Obedecer os mandamentos de Deus, os estatutos de Jesus Cristo, obedecer a palavra de Deus, não leva ninguém à salvação. As pessoas têm feito essa confusão por aí afora. Inclusive, há famílias, denominações de cristãos que acusam uns os outros contra isso.
A obediência à palavra de Deus, os estatutos de Jesus Cristo e a sua santa lei é um resultado da gratidão que nasce no coração do salvo pela fé em Jesus Cristo, crendo na graça de Deus. É muito simples, nós é que complicamos. Nós não temos o direito de levar confusão às pessoas que estão ao nosso redor. Precisamos viver uma vida daqueles que, obedientes, demonstram que já foram alcançados pela salvação de Jesus Cristo. Lembre-se de outras palavras do apóstolo Paulo. A fé sem obras é morta. Você pode converter-se ao Evangelho de Jesus Cristo, abraçar a fé de Jesus e não produzir obra nenhuma que seja do agrado de Deus. Mas é um engano você pensar que esse é o caminho da salvação. O caminho da salvação faz com que um crente nasça no reino de Deus, ou seja, após a sua conversão, após o seu batismo, após a sua entrega pública e voluntária a Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo faz com que essa pessoa nasça como um verdadeiro missionário. O desejo de fazer com que outras pessoas sintam a mesma felicidade da libertação do pecado que elas estão sentindo. É isso. Eu vou encerrando o estudo bíblico de hoje, sinceramente grato porque você esteve aqui. E antes da bênção, eu quero deixar um recado com você. Muitas pessoas têm recebido estes vídeos do canal Lições da Bíblia Davi Santos através do contato que eu pessoalmente mantenho com essas pessoas através do WhatsApp. Não são muitas pessoas, são em torno de 300 pessoas aproximadamente que têm recebido diariamente o link para esses vídeos. Mas eu tenho recebido notícia de que em alguns dias passados aqui próximos não receberam. E eu quero aproveitar e pedir a você, caso você não tenha recebido algum vídeo, nos comunique pelo mesmo canal, pelo WhatsApp, para que isso possa ser verificado e você possa receber o vídeo no dia de alguma outra forma. Para resolver essa questão de uma maneira simples, eu sugiro que você se inscreva no canal Lições da Bíblia Davi Santos, no canal do YouTube, que você vai fazer a sua inscrição, marcar o sininho e você vai receber diariamente as notificações de quando os vídeos são postados aqui. E isso vai impedir que você tenha a possibilidade de perder qualquer vídeo por causa de problemas na comunicação na rede WhatsApp, ok? Se você gostou desse vídeo, eu peço para você curti-lo, compartilhá-lo e lembre-se, se você gostou, pessoas que você conhece poderão gostar também. Deus te abençoe, fica na paz de Jesus. Amém.